Bem-vindos a este Floripa em Foco, onde você vai conhecer um pouco do racionalismo cristão. Conosco no estúdio, o presidente da Casa Racionalista de Florianópolis, o senhor Wilson Vieira. Bem-vindo, Wilson, é um prazer recebê-lo. O prazer é meu, eu fico agradecido pela oportunidade que nos dá de podermos divulgar o nosso evento e também mostrar um pouco da nossa casa aqui em Florianópolis, que está desde 1936 em funcionamento. Em funcionamento. 1936, ela começou, o seu Oscar Cardoso, que era dono do Oscar Hotel, e no início ele fazia as reuniões no porão do hotel. E aí, que fica aqui vizinho à TV Floripa, inclusive. Esse eu estava falando para a Nina agora. E aí cresceu, né, porque ele era uma pessoa dinâmica e conceituada, né, um benemérito, participou muito da vida social e política da cidade, né, e angariou muitos seguidores e o racionalismo se fortaleceu. Aí eles se organizaram e compraram um terreno na Mauro Ramos 242, que ficou até 1940. Não é onde está hoje. Até de 1942, aí eles inauguraram a casa. E ficou até 2000. Aí quando nós vendemos ali uma cooperativa de médico, que queria se instalar ali, e construímos lá, ela já estava muito deteriorada, com PIN, a reforma sairia muito cara. Então, como houve esse interesse, né, a gente fez a negociação, tudo orientado pela nossa matriz lá. Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? E aí compramos aquele prédio, construímos e aí estamos ali até hoje. Até que ela fique pequena de novo. Até que dizia Antônio Kotzky, o consolidador da doutrina, que a tendência no futuro, cada casa será uma casa racionalista, cada lar será uma casa racionalista cristã. Bacana, onde houver uma pessoa, haverá o racionalismo. E o que é o racionalismo cristão? É uma religião? É uma filosofia? O racionalismo cristão é uma filosofia de vida espiritualista, que estuda a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Na verdade, nos faz entender que tudo tem resposta, tudo tem lógica, nada é por acaso. Não tem uma folha que cai sem que o Criador saiba. Então, nós entendemos assim, que o universo, o todo universal é força e matéria, só. A força é o elemento ativo, o transformador, inteligência, que molda luz, a matéria, a energia. E ele se manifesta na matéria de acordo com as parcelas da força já alcançada e o objetivo alcançado, que tem a alcançar cada parcela. E assim faz todo o percurso em todos os domínios da natureza, até se emancipar e individualizar com o livre-arbítrio, já com atributos do todo, para desenvolver cada um como espírito na matéria, dando vida a um corpo. Dando vida a um corpo e aí construindo o seu caminho evolutivo, aperfeiçoando-se em cada encarnação. Isso é o caminho que todos nós estamos fazendo, toda a humanidade está fazendo. Onde estiver, no meio do mato, num centro urbano de muita gente, enfim, no meio rural, na indústria, todos estão fazendo, de acordo com o seu planejamento espiritual, o seu caminho evolutivo. O seu caminho evolutivo. Chegou junto no caminho evolutivo. Exato. E essa é a função, então, do racionalismo cristão. É deixar isso bem claro para as pessoas, ver a responsabilidade que cada um tem sobre a sua vida. Não terceirizar nada. Ele tem que assumir as rédeas da sua evolução espiritual. Está sob seu livre-arbítrio e, claro, naquilo que cada um usar o seu livre-arbítrio para o bem, ele está caminhando. Em qualquer religião que tiver, qualquer filosofia, qualquer corrente de pensamento, todos estão fazendo a sua evolução espiritual. Então o racionalismo aceita vindos de qualquer religião, indivíduos que tenham outra religião, não tem problema nenhum. A nossa casa recebe a todos, não tem nenhum tipo de preconceito, todos serão sempre muito bem-vindos. Não se pede para ninguém se desligar de religião que queira, não. Pode ir lá, frequentar, não se pergunta nada, a não ser quando é a primeira vez. De onde vem? Só aquele ali, só formalidade. E deixa, por sua conta, pelo livre-arbítrio, frequentar, se achar. Ninguém é obrigado. Entendeu, gostou,
estamos lá para receber todos. E a sede do Racionalismo Cristão aqui em Florianópolis fica na Delminda Silveira 665. Isso, na Agronômica. Na Trindade Agronômica, perto da Universidade Federal. E tem reuniões abertas para quem quiser ir lá conhecer, né? Sim, que são? As nossas reuniões públicas são segundas, quartas e sextas-feiras, começa às 20 horas. Mas nós abrimos para receber o público e deixamos à disposição jornais, livros, as nossas a partir das 19h20. E às 8 horas começam os trabalhos que tem em torno de 50 minutos. E esse primeiro simpósio sobre a espiritualidade, o despertar para a espiritualidade, é nestes 22 e 23 de novembro, sexta e sábado, também tudo gratuito. Tudo gratuito. E inclusive, vamos sortear no final livros da nossa doutrina, né? Livros. E temos um lanche para ter uma confraternização no final. Que hora acontece no dia 22, por exemplo, sexta-feira? 22 é a reunião pública, que nós vamos ter o privilégio de estar com o presidente do Internacional do Racionalismo, que é o Gilberto. Que é um brasileiro. Que é o Gilberto Silva, um brasileiro. O racionalismo cristão é brasileiro, né? É brasileiro. Nasceu em Santos em 1910. Ele foi codificado por Luiz de Matos e Luiz Tomás. De Matos e Luiz Tomás. Fundado em 1910 na cidade de Santos e começou a se expandir pelo Brasil, né? E depois foi para o Rio de Janeiro e depois... Aí começou a se espalhar. 1910. Isso. Que curioso, hein? Nasceu no Brasil isso? Nasceu no Brasil e claro, ele foi se adaptando porque o Luiz de Matos era ateu. Ele não acreditava em nada disso. E como é que foi? Ele recebeu? Não, ele estava com problema de saúde, familiares e sem ele saber, estavam tratando ele num centro espírita, lá na cidade de Santos. E aí ele foi convidado para ir, mas ele tinha aversão completamente. Mas acabaram convencendo ele. No que chegou lá, imediatamente convidaram ele para presidir a sessão. Aí ele não queria de jeito nenhum, né? Ele não tinha nenhuma familiaridade com aquilo, né? Isso não é para mim. Tinha muitos dos funcionários deles, que ele era um industrial, ele era do ramo do café e tal, que eram funcionários dele, e ele acabou presidindo. E aí, claro, nessas situações apareceram situações extrafísicas, vamos dizer assim, que chamou a atenção na pessoa. Os empregados dele, que eram analfabetos, falando inglês, falando francês, ele não entendeu nada disso, né? Aí ele começou a pesquisa. Aí sim, essa pesquisa foi... Ele leu tudo que tinha de todas as filosofias e religiões da época, os médicos que tratavam da vida fora da matéria, Antônio Pierre Guedes. Kardec. O Kardec ele leu, mas foi muito pouco influenciado. Porque o nosso sentido, não temos nada contra, mas ele é científico, ele não é religioso. Não tem dogmas. Não tem dogmas, exatamente, não tem nenhum dogma. Legal. E isso tudo está aberto. E aí teve um presidente que faleceu há pouco, inclusive antes desse atual presidente, e ele foi presidente no plano físico, né? E depois que desencarnou, lá no astral, no espiritual, ele continua já começou com Luiz de Matos. No que ele desencarnou, ele assumiu a presidência astral. Presidência astral. Isso, e depois, quando ele desencarnou, o que seguiu ele, aí ele ficou 60 e tantos anos na presidência, Antônio Cotas, consolidou a doutrina. Antônio Cotas expandiu a doutrina, abriu muitas casas. Para outros países, isso. África. E aí ele, no que ele também desencarnou, ele assumiu a presidência astral. Assumiu o Humberto Rodrigues. Está vivo hoje, encarnado? Não, o Humberto Rodrigues assumiu e ficou até agora. E agora é o Gilberto Silva. Isso. Aí no que ele desencarnou, ele ascendeu ao plano superior e assumiu a presidência astral. Tipo um mentor espiritual. Ele é que coordena todos os trabalhos das casas racionalistas no plano físico. E coordena com os demais presidentes. Cada casa tem os organizadores das correntes. Né? Tipo patrono, não é patrono, mas... Não, é o presidente astral. Presidente astral. Presidente astral. Essa é a que determina e coordena os trabalhos de cada casa. E tem os organizadores das correntes que auxiliam na formação, na distribuição na mesa de quem fica, em qual lugar, de acordo com a saúde psíquica, enfim, como é que foi o seu dia. Vá lá na palestra pública nas segundas, quartas ou sextas, 20 horas, e depois a gente volta a conversar. Exato. O nosso tempo está terminando, e quer dizer que aqui em Floripa, vocês estavam contando há pouco que o chefe espiritual
Chefe astral? O presidente astral da casa. Presidente astral é o nosso Hercílio Luz. Cada casa tem o seu presidente astral. A nossa, o presidente astral, desde a fundação, é Hercílio Luz. É o Hercílio Luz. Exatamente. Isso enquanto... ele não conheceu o Racional Cristão. Porque a evolução, ela não se dá porque está no Racional Cristão. Todos os seres humanos estão fazendo a sua evolução. Todos. Isso. Então, a partir do momento que tu chegou num plano espiritual, que tu não precisa mais vir ao mundo Terra para fazer a tua evolução, tu pode fazer em plano astral, que é o caso de Hercílio Luz, tu não precisa mais vir aqui. Não, ele na verdade, ele assiste os trabalhos, coordena os trabalhos e vão desenvolvendo de acordo com as necessidades evolutivas de quem está ali, ele vai trazendo, vai dando as informações. Exato. Mas está todo mundo no caminho evolutivo, né? Todos nós estamos, queira ou não queira, não acredite ou acredite, estamos todos evoluindo. Estamos todos, inclusive o telespectador, né, que pode visitar a página do Racionalismo Cristão. Cristão sem o tio, né? Cristão.org, www.racionalismocristão.org. Agora, para participar desse primeiro simpósio aqui em Florianópolis do Racionalismo Cristão, tem que se inscrever pelo e-mail admfloripa@yahoo.com, yahoo.com unicamente, né, para poder, é gratuito, mas tem um espaço físico limitado. É isso, Vanina? Que devemos reforçar? Sábado, dia 23, o que acontece? Tem a palestra? O ciclo de palestras, né? Ciclo de palestras, já a partir de da manhã. A partir das 9 da manhã? A partir das 9h30 nós abrimos para receber o público, às 10 horas começa e vai até o meio-dia, depois temos perguntas e respostas, depois uma confraternização com o pessoal, um lanche, um sorteio. Isso. Então, parabéns. Convidamos, né? Muito obrigado. E contamos com a presença, está aberto, né? Claro, para não ficar de fora e chegar lá e não poder entrar, é interessante que se inscreva com... Se inscreva, né? Pelo admfloripa@yahoo.com. Eu não sabia que o Yahoo tem e-mail internacional. Achei que era só .br. Ainda bem que não. Né? Ainda bem que não. Parabéns mais uma vez, Wilson. Valeu, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. E se puder lá nos visitar, vamos ficar muito felizes com a presença de vocês, de todos que estão aqui, lá na palestra e ir lá conhecer os nossos trabalhos numa reunião pública. Isso. Conversamos aqui com o Wilson Vieira, presidente da Casa Racionalista aqui de Florianópolis, Santa Catarina, convidando você para esse primeiro simpósio espiritualista que acontece nos dias 22 e 23 de novembro aqui na capital.